Salve você mesmo e sua família deste lugar. Fato e visão geral sobre tormentos no inferno. O caminho largo leva ao inferno. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Queridos irmãos e irmãs, dos 7 bilhões de humanos vivendo na Terra, aproximadamente 70% deles estão indo para o inferno. Todo o mundo está indo para o inferno e isto é inevitável. O mundo está no sonambulismo, seguem no caminho largo que está os conduzindo para o abismo da escuridão. O mundo está em coma, e indo para o forno de inextinguível fogo do inferno. O Deus deste século tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que eles não possam ver a luz do Evangelho, que exibe a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste mundo está destruindo toda a humanidade. Respondendo à pergunta fundamental sobre a vida após a morte, mesmo a comunidade científica são intimidados a não tentar responder à pergunta sobre o que está além do túmulo, por medo de unir a verdade bíblica com a conclusão. Todo mundo tem o medo traumático de enfrentar a questão principal da vida após a morte. Estão fechando os olhos para a realidade da vida após a morte. A comunidade científica não consegue entender e estão fechando os olhos para esta realidade. Pessoas estão deixando este mundo, o amando, deliberadamente ignorando a questão da vida após a morte. A questão do destino eterno está sendo esquecido pelo homem, mas terá que ser enfrentado por todo o que nasce e cresce neste mundo. Todos estão caminhando para esta realidade. Terão que enfrentar a morte. Todos teremos um compromisso com a morte. Mais cedo ou mais tarde, ficaremos cara a cara com a morte. Todos obviamente esperam que a vida após a morte seja igual para todos. O mundo inteiro está no escuro sobre a realidade do mundo após o túmulo. O mundo está focado no acúmulo de riquezas e as coisas deste mundo. E deixam de compreender que a vida na Terra é curta, em comparação com a vida além do túmulo. As pessoas acordam para ir acumular riqueza, e não refletem a respeito de sua existência, destino ou sua esperança, se há vida ou não após a morte. As pessoas são ensinadas de que a morte os espera futuramente, e as pessoas tomam medidas disponíveis que se apresentam diante deles para lhes proporcionar paz e segurança, mas a destruição virá repentinamente. Existe uma ampla estrada em que as pessoas do mundo estão trilhando sem saber. E este caminho está os levando para a fornalha do inferno. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa juntamente com seus desejos. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor me mostrou um lugar, onde vi muitas pessoas que estavam caminhando para o inferno. E perguntei: Senhor, como é que massas de pessoas estão caminhando para o forno do inferno? O Senhor me mostrou um túnel com muitas pessoas, que estavam andando através dele. Essas pessoas estavam acorrentadas, suas mãos e seus pés. Eles estavam vestidos de preto e transportavam carga em suas costas. O Senhor Jesus me disse: essas pessoas que você vê no túnel amplo, eles não me conhecem, e o que eles carregam em suas costas é o pecado. Vai e diga-lhes para lançarem seus fardos sobre mim, e eu lhes darei descanso. Eu sou aquele que perdoa todos os seus pecados. Diga ao mundo que todos eles estão caminhando para o inferno. Queridos irmãos e irmãs, existe uma lei gravitacional espiritual, que atrai todos os seres humanos que foram purificados, e feitos sagrados para o grande reino dos céus, onde Deus os alivia de problemas ou doenças que eles tenham.
Muitas vezes eu senti como se eu estivesse voando para o lugar de descanso. Mas quando as almas humanas deixam o corpo sem qualquer relação com seu estado moral ou espiritual, estarão caminhando para baixo. Existem dois grandes centros neste universo espiritual de Deus. Eles podem ser comparados a dois polos de um ímã, o positivo e o negativo. Todas as almas são atraídas em direção a um desses dois lugares, de acordo com o seu respectivo estado. O trono de Deus é o grande centro eterno de luz. Em direção a ele todos os espíritos graciosos que são lavados no sangue são atraídos, a partir do momento que eles aceitam a Cristo e nascem dele, com consciente energia de acordo com o grau com que se rendem à sua santa vontade, e são transformados em sua imagem abençoada. Eles têm o sentimento e a tendência de serem atraídos para cima. Mas o oposto é para aqueles que escolheram uma vida pecaminosa do mundo, porque eles são atraídos com uma força intensa para baixo, para o poço de morte eterna, onde a morte irá sempre reinar. No momento em que um homem rejeitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma força gravitacional exercerá domínio sobre sua alma. E quando ele morrer, sua alma será puxada para baixo da terra, no poço de fogo. A alma não poderá ser capaz de resistir à força que a puxa para a escuridão. Em Mateus 8, versículo 12, diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. E em 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Diz que os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Em Apocalipse 14, verso 11, diz que a fumaça do fogo que os atormenta subirá para todo sempre, e não haverá descanso, de dia ou à noite, para aqueles que adoraram a besta ou aceitarem a sua marca. Todos devemos entender fatos sobre o inferno. O reino do inferno é no planeta Terra, no centro ou no núcleo da Terra, na parte inferior do mundo em outra dimensão espiritual, e inclui entradas na Terra dos vivos. É um lugar e estado de tormentos e punições após a morte. Os sofrimentos são intensos de quem rejeitou o dom da vida eterna, oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. O reino do inferno foi concebido e preparado para os anjos caídos. É um lugar de eterna tortura e tormentos para as almas dos homens. O inferno foi feito na forma de um homem, onde há calabouços e prisões para encarcerar toda a humanidade da Terra. Todo aquele que nasce da união matrimonial de seres humanos é culpado e condenado por causa da adâmica natureza. A Bíblia diz: portanto o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens da terra são corruptos e condenados porque Adão caiu. Por consequente, na natureza, um bebê quando nasce nesta terra, o seu nome está registrado no livro da condenação de toda a humanidade descendente de Adão, porque herdam a natureza pecaminosa caída do adâmica natureza. De fato, quando nascemos na terra, nossos nomes são colocados no inferno. De cada um dos seres humanos, os nomes de cada um é colocado no livro dos mortos. Todo ser humano tem um lugar no reino do inferno. O diabo espera para precipitar toda a humanidade no tormento do inferno. Ele se certifica que você vá para o inferno implantando um demônio em sua vida, para que ele, ou eles, possam influenciar sua vida e transformá-la em comportamento pecaminoso compulsivo, que o levará para o inferno. O comportamento compulsivo e o pecado repetitivo compromete, e é o resultado da influência desses demônios na vida. Esses demônios estão trabalhando para levar você para o inferno. Portanto, quando você morrer, o demônio irá te transportar para o inferno. Até mesmo os cristãos lutam com pecados, seja alcoolismo, masturbação, vaidades, apego a um hábito,
mundanismos, desejos, e esses demônios os mantêm praticando esse pecado, sempre e sempre, e isso permanece neles. Eles realmente procuram deixar-o escapar, e não importa quão duro seja o propósito de deixar e abandonar isso, eles tentam mas não podem deixar de praticar esse mau hábito. O demônio está atribuído a isso, e ele conhece a alma humana que ele irá destruir levando ela para o inferno. No inferno há seções e áreas com o nome de cada pecado que as pessoas cometeram na terra. Se você vive em fornicação, você irá terminar no local onde todas as pessoas que cometeram fornicação estão. Para facilitar sua entrada no reino do inferno, quando as almas chegam ali recebem uma placa incrustada em sua pele, com o nome do pecado repetitivo que cometeu na terra. Amado, quando você chegar ao inferno, sua memória estará com você. Você irá se lembrar do seu pai e sua mãe. Irá se lembrar de sua família e amigos, sua conta bancária e sua casa. Se lembrará de sua vida na terra. Você estará sozinho, separado dos seus entes queridos. Ninguém saberá onde você está. Você será atormentado com as lembranças de sua vida passada, do que fez na terra. Serão seus tormentos, suas oportunidades perdidas. E será tarde demais, não haverá oportunidades. O inferno é um reino de escuridão, morada de demônios. É um reino de caos governado por demônios de todos os tipos. É uma dimensão de terror e horror além do raciocínio humano. É um reflexo da raiva e do ódio de Satanás para com Deus, e de seu ódio absoluto pela raça humana, que são amados e favorecidos por Deus o Criador. Não há luz ou brilho do sol. A graça de Deus que causou o sol brilhar sobre a terra. A graça de Deus faz com que o sol se levante toda manhã sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. A primavera no inferno é uma longa e profunda memória, de lugar em um poço sombrio, utilizado como cisterna. Tormentos e sofrimentos eternos para os condenados. Todos os mortos são julgados por governantes e juízes do submundo, e depois eles são colocados na sua respectiva câmara do inferno, ou a um nível de sofrimento e punição correspondente aos pecados cometidos durante a vida. Quem rejeita a graça de Deus manifestada pelo derramamento do sangue de Jesus, o destino de sua alma é o domínio subterrâneo do inferno. A alma amaldiçoada vai coexistir com demônios bestiais de todos os tipos. Eles são deformados, em proporção e tamanho. Eles não têm simetria. Um braço é comprido e outro mais curto, feios e estranhos. E a maior parte do tempo eles ficam blasfemando contra Deus. Eles amaldiçoam Deus, dia e noite. As almas no inferno experimentam o ódio demoníaco, que eles nunca experimentaram na terra, durante sua vida inteira. É muito além do que o homem pode odiar. Os demônios odeiam a humanidade. Deus fez a humanidade em uma alta forma, e esses demônios são a forma mais baixa de criação. Na terra você trabalha e luta para ter uma vida melhor. No inferno sua vida é dirigida por demônios. Essas criaturas têm o QI abaixo de 0. Tudo o que eles sabem é o ódio. Eles dominarão sua vida e você não poderá fazer nada a respeito. Todo homem ali será humilhando. Demônios coabitarão com a alma perdida, e submeterão constantemente as almas perdidas à zombaria, ridicularização e violência. Eles estarão para sempre presos no reino e domínio dos demônios. Para eles seria melhor que não houvessem nascido. Os gritos não cessam, sempre estão ecoando, e os vermes nunca morrem e não podem ser removidos. Lá as serpentes são de todos os tipos e tamanhos, estão por todas as partes. Aqueles que rejeitam o Senhor cairão na escuridão e no vazio. Será puxado para um túnel e passagem secreta, e será tomado pelo medo e terror. Os demônios operam e se movimentam com pressa, porque o tempo está acabado e é curto para destruir a humanidade.
estão em rios e lagos de fogo, em que milhares e milhares estão presos. Milhares de almas são jogadas no abismo de grandes chamas, e ali eles são atormentados. Uma imensa chama de energia solar chega às pessoas constantemente, e a tortura é repetitiva e insuportável. As almas insultam a Deus por haver criado eles. Eles também amaldiçoam seus pais por terem dado a luz a eles. Xingam Deus continuamente. O inferno é a separação do amor de Deus e de sua luz. No inferno não há amor e não há nenhuma luz, nenhuma bondade, compaixão, piedade nos demônios. Não há nenhum conceito de amor, ou compaixão a Deus. Eles existem apenas para cometer violência contra a descendência. E o destino final deles é o lago de fogo e enxofre. Eles são motivados a derramarem seus ódios contra a raça humana. É um lugar de autoexclusão definitiva do Senhor Jesus, da comunhão e relacionamento com Deus. Pessoas se encontram no inferno. É o resultado de morrer em pecado, sem se arrepender e aceitar o misericordioso Deus. As pessoas terminam no inferno por sua própria vontade e escolha. Eles tornam-se eternamente separados do Criador. O inferno é o resultado final para todos aqueles que não buscaram a salvação. Há um equívoco de que Deus envia as pessoas para o inferno. Jesus Cristo é a lógica consequência da ação voluntária, de rejeição da união com Deus. Porque Deus não força ninguém a aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os que não aceitam irão para o inferno, e isso será por causa de sua própria escolha. Nosso Deus é um Deus de amor. Quando nascemos de novo através das águas do batismo, e fazemos Cristo como o centro de nossas vidas, há esperança de não terminar neste lugar. Todos que morrem em pecado, sem esperança de salvação, como as pessoas que cometem suicídio, foram jogados num lugar de punição para os ímpios, e ali sofrerão a ausência de Deus e de sua bondade, do seu amor e compaixão. No inferno não há água ou comida, todos estão com sede, as almas estão perdidas. Não há descanso, todos ali estão cansados e esgotados. As almas estão em prisões, células, câmaras, buracos de fogo, celas, cruzes, grandes áreas de fogo, e isso também são as moradas de demônios, e através desse lugar eles traçam sua vingança pelo fato da raça humana haver cometido suas corrupções. O Senhor nos convida a deixar todo o materialismo do mundo. Devemos morrer para o mundo, somente assim conseguiremos nos aproximar do Senhor. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fim.